Olá, você empreendedor, seja bem-vindo a essa aula, a essa masterclass. Meu nome é Diogo Hudson e eu vou falar com você de empreendedor para empreendedor. Tudo aquilo que você passa, eu sinto exatamente o que você passa, as mesmas dores, os mesmos desafios, porque eu sou empresário e nós estamos juntos aí desenvolvendo novos rumos para a economia desse país. Se tem uma coisa que pode mudar o nosso país é o empreendedorismo. E eu vou passar para você aqui os meus slides para que você possa conferir tudo aquilo que eu penso sobre empreendedorismo e eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito com esse tema. O que nós vamos falar aqui são 4 passos simples para tornar sua empresa uma engrenagem autogerenciável e lucrativa que te permita vender mais, sair do operacional, ter mais tempo e qualidade de vida. Você diz que sua empresa é seu sonho e quando o seu sonho está te matando. Então é isso que a gente vai falar. A gente vai falar uma forma de você tornar a sua empresa autogerenciável e lucrativa, vai falar técnicas aqui para você vender mais, vai fazer com que você passe a olhar de forma estratégica para o seu próprio negócio e assim você vai ter mais tempo e mais qualidade de vida. Bom, quem sou eu? Eu sou o Diogo Hudson, eu sou empresário, eu sou palestrante e eu treino diversas empresas. Eu treino empresas como, por exemplo, a Livraria Saraiva, a OAB, a GAC, que é uma multinacional na área de petróleos, a SEDAI, a Petrobras, a SEG, a Companhia de Gás, né, do Rio de Janeiro, a SEG, a SEDAI, que é de esgoto, Atento, que é um grupo ligado à área de contact call, de telemarketing, o Grupo Stefanini na área de TI, Brasil Brokers na área imobiliária. Eu já treinei todas essas empresas. Hoje eu tenho a minha empresa é a Escola de Heróis, e eu faço treinamentos tanto internos dentro das empresas, fazendo trabalho em company, quanto os meus próprios cursos, onde eu pego todo esse conhecimento que eu venho aplicando nas grandes corporações e transmito isso para os nossos heróis, para os nossos alunos. O que eu vou falar com você aqui são 4 tópicos, né? E eu quero assumir esses 4 tópicos, esses 4 compromissos com você. O primeiro compromisso que eu tenho com você aqui é como que você pode ter mais tempo, mais produtividade e parar de apagar os incêndios do seu dia a dia. Não sei se acontece isso com você, mas isso era muito comum comigo, principalmente quando eu abri a minha empresa. Toda hora tinha um problema e eu tinha que resolver, e quando eu estava resolvendo aquele problema, vinha um outro problema, e aí eu parava e ia resolver um outro problema, e quando eu ia ver, tinha um outro problema, e a minha vida era um ciclo vicioso que eu não conseguia sair da urgência. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre produtividade. A gente também vai falar sobre como aumentar as vendas e manter um fluxo contínuo de clientes, porque uma das coisas que as empresas mais precisam é saber o que vai acontecer no dia de amanhã. E o que eu vejo com os clientes que eu atendo muitos executivos, muitos empresários, né, presidentes de empresa, e o que eu vejo é que o empresário ele não sabe como é que vai ser o faturamento dele no próximo mês, ele não sabe o que vai acontecer com aquela equipe, é meio que aquela coisa de se tornar quase que um vidente. Ele não tem métrica, então ele não consegue dar o próximo passo, ele não consegue tomar uma decisão assertiva e segura. Então a gente vai falar aqui sobre fluxo de vendas e estratégias eficientes de vendas, tanto online quanto presenciais. O terceiro passo, o terceiro compromisso que eu vou falar com vocês aqui, que eu quero assumir, é como integrar a sua equipe e gerenciar os conflitos do seu dia a dia. Não sei se isso acontece com você, mas às vezes você dá oportunidade para uma pessoa, ela vem, começa a trabalhar na sua empresa, parece que durante 3 meses ela é uma pessoa extraordinária. Depois disso ela muda os comportamentos, você parece que não contratou aquela pessoa, né? Porque ela já está completamente diferente, ela deixa a desejar, às vezes cria algum tipo de intriga, algum tipo de conflito dentro da equipe. E a gente vai falar aqui um pouco sobre técnicas para você gerenciar os conflitos na sua equipe e manter a sua equipe integrada em alta performance. E o quarto compromisso que eu quero assumir com você é o passo a passo da maneira mais simples e mais segura para criar um modelo de negócios e deixá-lo pronto para a expansão. Então, a gente vai falar aqui sobre a criação de um modelo de negócio, vou fazer esse passo a passo com você e a gente vai desenvolver aí técnicas simples, mas extremamente poderosas
que você vai poder implementar no seu dia a dia. Então, eu vou te pedir para você desligar o seu celular, desligar qualquer coisa que tire a sua atenção dessa aula, porque é importante que você se mantenha focado até o final. Eu vou te dar muito conteúdo e assim você vai poder anotar. Então pegue desde já um bloco aí para poder você anotar ou abra numa tela aí de Word para anotar. Isso tudo vai ser extremamente importante para você acompanhar esse trabalho que vai ser feito aqui dessa aula, tá bom? Então, essa solução que eu quero te apresentar é uma solução que os maiores players do mercado utilizam. Os players mais bem-sucedidos, assim como o Bill Gates, né, utilizam isso. As maiores universidades do mundo na área de business utilizam essa solução que eu vou apresentar para você. Por exemplo, na Universidade de Cambridge, existe um setor específico para isso. Na Universidade de Harvard, na área de business, existe um departamento que só trabalha essa solução que eu vou apresentar aqui para você. Nomes como Jack Welch, um dos maiores CEOs de todos os tempos, tá? Ele usava essa solução que eu vou te mostrar e ele falava isso aqui, ó, ele fala isso aqui, olha a frase dele. No futuro, todos os líderes deverão desenvolver essa solução. Quem não desenvolver essa habilidade será descartado pelo mercado de trabalho. E não só grandes players, mas pessoas comuns, assim, como eu, como você, como a Joyce Vicente. A Joyce deixou um cargo de liderança na área de gestão de pessoas para se dedicar à sua empresa, para empreender. E em um ano, ela ajudou centenas de pessoas com a consultoria de RH. Aqui está falando que a Joyce é uma heroína porque ela é formada na Escola de Heróis com o nosso método de liderança e empreendedorismo. Ela implementou exatamente a solução que eu vou mostrar aqui para você e ela teve os resultados dela e conseguiu atingir aí um resultado bem bacana com centenas de pessoas, assim como o Luiz Melo, deixou a estabilidade na Marinha para seguir seu sonho de atuar dando palestras de educação financeira. Bom, eu vou contar aqui para você uma história, que é a história do empreendedor, é a metáfora do empreendedor. Você pode ver aí nesse slide, tem aí a raposa e tem o coelho, né? E a metáfora é a seguinte, a metáfora é que uma vez tinha um monge e tinha ao lado desse monge, um aprendiz. Os dois estavam caminhando por uma floresta e, de repente, avistaram uma raposa correndo atrás do coelho. E aí o aprendiz virou para o monge e falou assim, nossa, aquele coelho vai morrer. A raposa está indo atrás dele e vai matar aquele coelho. E o monge virou e falou assim, não se preocupe, o coelho vai sobreviver. E, de repente, aquele aprendiz ficou olhando ali para aquela cena. De repente, a raposa correndo atrás do coelho. O coelho, de repente, ele vira, faz uma manobra, a raposa escorrega e o coelho sai para o outro lado e a raposa fica ali a ver navios, a desejar, né? Então, não consegue matar o coelho. E aí, o aprendiz vira para o monge e pergunta, por qual motivo você falou que o coelho iria conseguir sair dessa enrascada? E aí, o monge falou, por uma razão muito simples. A raposa está com fome. O coelho está lutando pela vida. É completamente diferente. A raposa, ela está lutando só para ter o que comer agora. Mas o coelho está lutando pela vida. E eu não sei se faz sentido o que eu vou falar, mas aqui eu estou fazendo uma metáfora que o coelho é como se fosse realmente a vida de um empreendedor. O empreendedor, o empresário, é aquele que dá a vida pela própria empresa. Ele não sabe mais o que é ele, não sabe o que é a própria empresa. Ele confunde a empresa com a família com a empresa. Ele confunde a empresa com ele mesmo. Ele não sabe se a saúde é dele, se a saúde é da empresa. E aí, quando vai ver, ele está o tempo inteiro lutando pela vida, pela sobrevivência da empresa. E muitas vezes vem uma raposa, que pode ser uma ação trabalhista, muitas vezes vem uma raposa te cobrar, às vezes é um acidente, é um imprevisto, às vezes vem uma raposa que é um mercado, às vezes, que muda, que oscila completamente, às vezes vem uma raposa que é uma crise, né? Então, cada um tem a sua raposa e o tempo inteiro os nossos deveres ali como empresários é a sobrevivência da empresa. Nós assumimos essa responsabilidade, nós assumimos esses deveres e assim
nós estamos todos os dias lutando pela sobrevivência da empresa, fazendo com que a empresa possa se tornar lucrativa, alimentando a nossa família, alimentando a família de outras pessoas. E muitas vezes o empreendedor alimenta a família dos funcionários, alimenta a família de todo mundo, e às vezes não tira para ele o que deveria tirar. E o que é interessante dessa história é que muitas vezes os funcionários, às vezes, se sentem explorados pelo empreendedor, mas é o empreendedor, é o empresário que tem os riscos, que tem a responsabilidade, que assume isso tudo e faz com que os resultados tenham que se multiplicar pela própria sobrevivência da empresa. E eu estou contando um pouco dessa história porque eu sou empreendedor e eu vivi muitas vezes essa coisa de ter que sobreviver e chegou um ponto que a minha empresa cresceu, e eu comecei a perceber que quanto mais eu crescia, menos dinheiro eu colocava no bolso. Olha que loucura. E aí eu comecei a ver que eu estava sem tempo, eu comecei a ver que eu estava sem qualidade de vida. Eu falei, eu preciso mudar esse jogo. E eu mudei esse jogo. Como você pode ver aí, isso daí na Croácia, hoje em dia eu tenho 2 férias ao ano que eu faço viagens internacionais. Hoje eu tenho todos os meus processos automatizados dentro da minha empresa. Só que a vida de um empreendedor nem sempre é assim. Até você chegar nessa parte da empresa se tornar autogerenciável, às vezes a gente precisa passar por muitas coisas, né? Eu, por exemplo, nasci no Meier e no Meier eu até os 15 anos vivi muito bem, uma infância maravilhosa, uma adolescência maravilhosa, só que com 15 anos de idade eu perdi meu pai. Meu pai faleceu com 39 anos de idade de um câncer. E aí o padrão da família mudou tudo. Eu tive que começar a ver como que eu ia ganhar dinheiro, como eu ia juntar dinheiro. Até que eu cheguei para minha avó e falei, vó, o que a gente pode fazer? Minha avó e eu montamos uma barraquinha de camelô e começamos a vender. E ali eu comecei a perceber que vendendo roupa, eu podia me relacionar melhor com as pessoas, eu podia aprender a empreender, eu poderia me comunicar melhor, e assim fui eu e minha avó com uma barraquinha de camelô ali vendendo, depois eu saí, fui ser office boy, depois eu fui ser gráfico, e fui crescendo na vida, até chegar um dia que eu precisava tomar uma decisão realmente de o que fazer profissionalmente, e toda a minha família, as pessoas que estavam ao meu redor, sabe, a vizinhança, o pessoal falava, você tem que fazer algo que te dê estabilidade, algo que te dê segurança. E aí eu fui fazer direito, fui para a área jurídica, comecei a estudar direito, me formei em advocacia, né? Tirei a carteira da OAB, me tornei advogado, comecei a advogar. Nesse meio termo, eu também estudei marketing, estudei administração e comecei a dar aula para advogados sobre marketing e sobre administração. Então, com 20 e poucos anos, como você pode ver aí nessa foto, eu estava na OAB, dando aula na Escola Superior de Advocacia, e ali eu tinha um salário mais ou menos, entre salários do que me pagavam como professor, entre as consultorias que eu fazia, eu ganhava de 20 a 30 mil reais por mês. De 20 a 30 mil reais por mês. E chegou um dia que eu falei, caramba, todo mundo me acha bem sucedido e eu tenho esse faturamento, as pessoas me aplaudem, mas eu não estou feliz com o que eu faço. E eu sou empreendedor, eu sou uma pessoa que eu quero ser livre, eu quero ter tempo, eu quero fazer aquilo que eu acredito, eu quero viver por um propósito, eu quero viver trabalhando com algo que me dê sentido. E naquele momento eu estava muito estressado, eu tive uma crise de estresse, uma crise de estafa, e até que um amigo meu virou para mim e falou, Diogo, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar do seu emocional. E foi aí que um grande amigo me apresentou uma metodologia, e essa metodologia fez com que eu começasse a mudar a minha vida, transformar a minha vida. Essa metodologia se chama coaching. E foi através do coaching que eu me encontrei. Eu comecei a aplicar isso com os escritórios de advocacia que eu trabalhava, comecei a aplicar isso com os clientes que eu tinha, já que eram advogados. Isso começou a gerar um grande resultado para eles. E eu falei, eu preciso me preparar de verdade. Então, depois que eu fiz a minha primeira formação no Brasil, eu comecei a viajar e fazer formações com os melhores do mundo, né? Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e estudar com Anthony Robbins, estudar na Alemanha também, eu fui para a Alemanha estudar com Bert Hellinger, eu estudei com Timothy Galloway, que foi o precursor do coaching no mundo, como você pode ver aqui, o americano, estudei com o americano Robert Dilts, com Richard Moss, eu investi mais de 300 mil reais na minha formação com os melhores profissionais de desenvolvimento humano e de desenvolvimento de gestão empresarial no mundo, né? Tive a oportunidade de estudar com Blair Singer, enfim.
eu fiz vários cursos e depois eu peguei todas as minhas economias e resolvi empreender. Eu tomei a decisão de empreender. E quando eu empreendi, quando eu comecei a minha empresa, simplesmente eu não queria voltar para casa da minha mãe, então eu resolvi durante 2 anos e meio morar na minha sala de reuniões. Então, durante 2 anos e meio, eu dava aula, como você pode ver aqui, ó, esse quadrinho aqui, do lado esquerdo, aqui era a minha sala, tá? Então, durante o dia, eu dava aula, durante a noite eu pegava um colchonete, colocava no chão e dormia na minha sala de reuniões. E assim, eu coloquei uma ideia na cabeça, eu vou fazer isso acontecer, isso vai ser lucrativo, isso vai ser bom para todo mundo, eu vou impactar milhares e milhares e milhares de pessoas. E com esse sonho na cabeça, eu comecei a criar estratégias para que isso acontecesse. Um dia eu coloquei um anúncio num site de compras coletivas e ali a empresa começou a ficar conhecida, eu comecei a formar mais gente, até que um dia chegou essa pessoa incrível aqui, essa mulher, está aqui ao meu lado, através de um site de compras coletivas, e eu achei que ela tinha um perfil para trabalhar comigo, e aí ela resolveu se associar a mim, depois que ela fez toda a formação da Escola de Heróis, e depois de 7 meses a gente trabalhou muito arduamente juntos, e depois de 7 meses nós nos casamos. Então, essa é a minha esposa, Flávia Barreto de Oliveira, e nós nos casamos e com a vinda dela para a empresa só cresceu. Porque eu, junto com a Flávia, nós começamos a desenvolver um método próprio e criamos um modelo de expansão. Então, nós viajamos muito, nós fomos a quase 30 países, estudando comportamentos, entendendo as culturas e trazendo para o nosso método todo esse conhecimento, tanto de gestão empresarial quanto de liderança e desenvolvimento pessoal. E aqui eu falo uma frase do Anthony Robbins, que as mudanças não acontecem pelas nossas condições, e sim pelas nossas decisões. E assim nós fomos aprendendo no mundo, fomos até a Grécia, por exemplo, para estudar um pouco sobre comunicação, o que os sofistas falavam sobre oratória, tudo isso. Fomos até a Tailândia, estudamos meditação, por exemplo, na Índia, onde fizemos 2 cursos. Fomos até o Egito, entender um pouco sobre o que aqueles templos falavam sobre desenvolvimento humano. Tivemos a oportunidade de ir em alguns templos que falavam sobre a emoção do ser humano. E a gente começou a criar um método próprio. E esse método começou a impactar um monte de gente. E a gente começou também a falar na imprensa sobre o nosso trabalho. Eu fui no programa da Fátima Bernardes, falei sobre medo, falei no Sem Censura sobre liderança, sobre empreendedorismo, falei no Rádio Globo sobre oportunidade de trabalho, na Rede Record, enfim. E todo esse trabalho fez com que a gente começasse a ficar conhecido e a gente começou a se tornar referência para atletas de alta performance, para profissionais de alta performance, seja no meio corporativo, seja na área do esporte. E assim eu fiz coaching, né? Com o Thiago Marreta, eu fui coach dele, também da Isabel Clark, e todo esse nosso trabalho fez com que a gente crescesse e expandisse cada vez mais. A gente passou a ter vários alunos e a gente impactou nos últimos anos 10 mil pessoas nos nossos treinamentos pessoalmente e mais de 50 mil pessoas online foram treinadas pela nossa empresa. E isso fez com que a gente também pudesse a gente pôde abraçar alguns projetos sociais, como você pode ver aí o MUD, que é um curso que nós desenvolvemos para poder ajudar também algumas entidades, como a ONG Favela Mundo, como, por exemplo, a ONG Renato Rodrigues, e a gente pode ajudar também o ex-tetracampeão, o tetracampeão, né? Ex-jogador da seleção brasileira, mas o tetracampeão, o Jorginho, ele era lateral direito da seleção brasileira, ele tem um projeto chamado Bola para Frente. Tivemos a oportunidade de ajudar também o Bola para Frente e fazer uma parceria aí com o Instituto Bola para Frente, isso tudo através do nosso trabalho. E essa é a nossa missão de desenvolver pessoas, de desenvolver líderes, de desenvolver empreendedores, de desenvolver pessoas que querem um resultado maior na vida. E é isso que eu vou falar com você aqui. Eu vou te passar muito conteúdo e eu sinto que é importante contar a minha história, porque histórias são histórias que inspiram a gente continuar com os nossos sonhos, a gente continuar levando a sério o nosso dia a dia, principalmente nós empresários, que temos tantos desafios no dia a dia, assim como o empresário Leandro Rispoli da B8,
ele deu um depoimento aqui falando para a gente, trocaria meu diploma da faculdade de economia pelo da escola de heróis, porque aumentei em 60% o meu faturamento após o coaching. Ele tem uma loja ali no Meier, né? Então, assim como o Leandro, você também vai poder ficar aqui aprendendo essas técnicas e colocar isso no seu dia a dia a partir de agora. Eu vou começar falando aqui 5 razões para você tornar uma empresa autogerenciável. Eu não sei se você é assim, mas às vezes bate um cansaço da gente repetir todos os dias as mesmas rotinas e se sentir, às vezes, sugado pelo trabalho. Eu vou te dar aqui 5 razões para você tornar a sua empresa autogerenciável. A primeira razão é, quando você ama o que você faz, você produz mais e tende a ganhar mais. Amar o que faz é sensacional, mas quando você ama o que você faz e você repete isso todos os dias e se sente sugado, às vezes dá a impressão que você está perdendo a paixão pelo seu próprio negócio. Diante de tantos problemas e tantos desafios que acontecem no dia a dia. Isso não pode acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui de um empreendedor, o Pablo Tufano. Ele trabalhava na Globo.com e hoje ele vendeu centenas de cursos online sobre relacionamentos amorosos. Ele se tornou um coach de relacionamento pela Escola de Heróis e hoje ele impacta a vida de milhares de pessoas através da internet. Então, se a gente tiver a estratégia certa, a gente vai continuar amando, a gente não vai deixar o cansaço vencer o nosso empreendedorismo, a nossa vontade de fazer as coisas acontecerem. Segunda razão, ser uma referência para as pessoas que te importam de verdade, que importam de verdade para você. Muitas vezes no dia a dia a gente se desgasta com muita gente, com pessoas às vezes que, sei lá, não estão nem aí pra gente, sabe? Só querem sugar, só querem tirar da gente aquilo que a gente tem de melhor. E na verdade, empreender significa você ser uma referência para as pessoas que importam de verdade para você. O caso aqui da Licília, ela deixou um cargo de liderança na área de gestão de pessoas para se dedicar à consultoria de negócios dela. E todos os dias ela chegava em casa, quando ela trabalhava numa empresa, e o filho dela virava para ela e falava assim, mamãe, eu queria brincar com você. Mas você está tão cansada, que não dá para a gente brincar agora. E ela sentia aquela dor no coração. E eu não sei se acontece isso com você. Às vezes você quer se dedicar à sua família um pouco mais, quer ter um pouco mais de tempo, e às vezes você se sente sugado porque você não consegue colocar o fluxo de trabalho de uma maneira que você possa aproveitar a vida, aproveitar tudo aquilo que você faz, né? Então, aqui é uma segunda razão, é você focar e ter tempo para as pessoas que realmente você ama, né? E que são importantes para você. Terceiro ponto, a sua saúde física, a sua saúde emocional e a sua saúde financeira em equilíbrio, né? A doença acontece na sua falta de autenticidade, ou seja, quando a gente não é íntegro com a gente, quando a gente exagera ou quando a gente atropela, às vezes, o nosso dia a dia, fazendo mais do que o suficiente, a gente perde a saúde. É o caso do Fábio Magalhães. Como você pode ver aí, o Fábio Magalhães ele deixou a gerência de marketing de uma companhia, cuidou da sua saúde, emagreceu e hoje tem um negócio. Ele faz inúmeras pessoas emagrecerem e terem mais qualidade de vida, né? Então, isso daqui também é um outro empreendedor formado pela Escola de Heróis, ele saiu na Men's Health. E uma das coisas que eu posso falar é que nós, empreendedores, muitas vezes nos dedicamos tanto ao trabalho, tanto aos negócios, que nós esquecemos de nós mesmos. Eu não sei se você é assim, mas às vezes a gente se coloca no final da fila, lembra de todo mundo na frente da fila e a gente esquece da nossa própria saúde, a gente esquece do nosso próprio corpo, né? Da nossa própria saúde mental também. Então, isso é uma outra razão. A quarta razão também para a gente tornar a nossa empresa autogerenciável é que o mundo precisa dos talentos que só você tem. E talvez isso pode ser uma coisa um pouco óbvia do que eu vou falar, mas nós empreendedores somos pessoas difíceis de serem encontradas na natureza, porque a maior parte das pessoas, elas pensam, elas planejam, mas elas não fazem aquilo acontecer. Eu não sei se faz sentido o que eu vou falar, mas muitas vezes na minha vida que eu fui realizar algo, eu não me perguntava como que aquilo ia acontecer. Eu só sabia que aquilo ia acontecer.
Uma vez eu fiz um evento, que é um evento que durou 5 anos, a gente viajou para vários lugares com esse evento, era uma grande feira na área jurídica, e eu lembro que há 2 dias do evento, eu precisava alugar o espaço era R$ 35.000, e eu não tinha dinheiro para alugar o espaço, e eu tinha certeza que o evento ia acontecer, e eu já estava com 100 outdoors espalhados, eu já tinha dado entrevista em várias redes de comunicação, e mais de 1.500 ingressos vendidos, e eu não tinha dinheiro para pagar o espaço que eu tinha alugado, né? Então, logo assim que eu percebi que a coisa ia dar errado, eu comecei a negociar com vários patrocinadores, eu consegui um patrocínio, e aí eu peguei o dinheiro e fui lá e dei entrada e consegui alugar o espaço que já estava reservado para mim. E eu não sabia como que eu ia fazer, eu só sabia que eu ia fazer. Quando eu lancei meu primeiro livro também, eu falei, caramba, o que vai acontecer? Eu não sei como vai acontecer, só sei que eu vou lançar um livro. Então, assim, vários momentos na minha vida eu me perguntei como. E isso tem a ver com um talento que nós temos, que é o talento ligado à atitude, ligado aos nossos comportamentos, né? Que é ligado à nossa experiência de vida. E às vezes a experiência de vida que a gente teve não é só a experiência boa que a gente pode passar para os outros, a gente pode passar uma experiência ruim. Por exemplo, a Ludmilla, ela aprendeu com uma experiência muito ruim que ela teve. Foi uma coisa horrível, né? Foi uma tragédia. A Ludmilla Brum, ela morava em Nova York e ela trabalhava num banco. Mas após o falecimento do filho, ela perdeu o filho, o filho dela faleceu num acidente de moto, ela criou uma ONG e ela desenvolveu um programa chamado Vida. E nesse programa ela já ajudou centenas de pessoas a superarem o luto, né, da perda de um ente querido. Então, às vezes, as coisas negativas que acontecem na nossa vida, muitas vezes, a gente pode passar para as pessoas para evitar que elas passem por aquilo, ou então para evitar um sofrimento maior, enfim. As pessoas precisam dos talentos que nós temos. E, às vezes, a gente se cobra tanto, a gente se coloca tanto defeito, que a gente não visualiza isso. Às vezes, a gente não honra a nossa história, né, de tanta coisa que tem no dia a dia, de tanto desafio que tem. Então, essa é a quarta razão. A quinta razão é o impacto emocional e o impacto financeiro. Quanto antes, melhor para você. Quanto antes você sair do operacional e ir para o estratégico, melhor para você. E eu vou te explicar aqui o motivo. O motivo é o seguinte, quando você tem um baixo impacto financeiro e um baixo impacto emocional, você está ali sorrindo, está fazendo a mesma coisa todo dia, mas de repente você começa a centralizar muito, ou talvez você comece a entregar para as pessoas sem criar um processo, sem definir uma estrutura antes, ou às vezes acontece no mercado mudar e aí você sofre um alto impacto financeiro. Quando esse alto impacto financeiro acontece, mas o impacto emocional ainda é baixo, você resiste. Mas quando o impacto emocional é grande, quando o impacto financeiro também é grande, você entra num sofrimento. Então, o quanto antes você conseguir gerenciar, colocar sua empresa numa engrenagem autogerenciável, melhor para você. Então, essa é a quinta razão. E eu vou dar aqui um exemplo, que é o exemplo do Fábio Vegles, que hoje trabalha por conta própria. Ele trabalhava numa multinacional e quando ele fez a escola de heróis, ele falou para mim, Diogo, eu não sei se eu saio da empresa, tá difícil, e de repente a empresa dele, pelo mercado ter mudado completamente, a empresa fechou, a empresa que ele trabalhava. Então, da noite para o dia, ele teve que tomar uma decisão de empreender e ele teve que alavancar os seus resultados, né? Hoje, ele faz com que as pessoas alavanquem suas carreiras através do seu trabalho. Então, diante disso, diante dessas 5 razões, eu quero mostrar para você que cada vez mais existe um conceito de modernidade líquida. O que é a modernidade líquida? Quando a gente, às vezes, ainda estava nas gerações anteriores, era o que se chamava de solidez. Solidez é aquela pessoa vai entrar naquele trabalho, vai trabalhar lá a vida inteira, e ele vai ter a carteira assinada, vai ter todos os direitos ali concedidos. Então, isso é algo sólido, isso não é o que acontece nos dias de hoje. As gerações foram mudando. E hoje as gerações têm o sentido da modernidade líquida, e as relações de trabalho também passam a ter o sentido de modernidade líquida. Antigamente, o empresário era visto como aquela pessoa que tinha uma mega estrutura, tinham 200 funcionários, e hoje, cada vez mais,
O empresário, ele precisa terceirizar, ele precisa parar de se envolver com questões trabalhistas, com questões do dia a dia que vão tirar a lucratividade e vão gerar problema, né? Então, hoje, a modernidade é líquida, ou seja, as pessoas vivem por um propósito, as pessoas querem mudar a todo momento, e as empresas devem mudar a todo momento. Então, o conceito que eu vou passar aqui para você, dos passos e das estratégias, é o conceito de modernidade líquida, é o conceito de flexibilidade. Às vezes, a gente acha que precisa construir uma grande estrutura para poder crescer. E às vezes uma estrutura menor, você já está sendo lucrativo. E aí a questão é qual a escolha que você faz para a sua vida profissional? Qual a escolha que você está fazendo para o seu dia a dia profissional? Vê se você se identifica com o que eu vou falar agora. Você se sente cansado centralizando tudo em você? Você já viu pessoas que tiveram menos formação do que você e às vezes estão ganhando mais, às vezes, do que você está ganhando? Se você tem filhos, assim, você se sente culpado de não ver seus filhos crescerem e de terceirizar a criação das crianças? Você sente que faz muito esforço para pouco resultado? Você acredita que se você não trabalhar, se acabando 12 horas por dia ali, você não vai ganhar dinheiro? Você sente que seu sonho está te matando? Se você se identificou com alguma dessas perguntas, eu quero te fazer uma outra pergunta. Então, por que você ainda não está tendo o resultado que gostaria empreendendo? A resposta é muito simples. A resposta está em 5 armadilhas que você pode estar cometendo. Você pode estar caindo em 5 armadilhas como empreendedor ou como empresário. A primeira delas é o excesso de otimismo, né? O empreendedor, geralmente, ele fala assim, quanto que eu posso ganhar? E, na verdade, a frase é, quanto que eu posso perder? Todo o tipo de negócio envolve risco e a gente precisa colocar um pouco do pé no chão para poder dar o próximo passo. E uma armadilha é esse excesso de otimismo. A outra armadilha é não olhar os números. A tendência de um empreendedor, quando vai abrir uma franquia, quando vai abrir um negócio, é sempre olhar para o gráfico do lado esquerdo. Ele pensa assim, daqui a 3 anos eu só vou crescer, crescer, crescer. Daqui a 1 ano, a gente vai abrir mais 2 empresas e vai ter o mesmo lucro que essa daqui. É só multiplicar. A matemática do empreendedor geralmente é uma matemática muito simples. Se um negócio está gerando 20% de lucratividade, se você abrir mais 2 negócios, você vai ter 30% de lucratividade. Essa é a conta que o empreendedor faz. E, na verdade, quando você abre uma nova realidade, ou seja, você abrir uma outra loja, você não vai estar na loja, provavelmente a pessoa que vai estar na loja talvez não tenha a mesma dedicação que você. Talvez para você achar um outro sócio para colocar na outra loja ou um gestor, você vai demorar mais 1 ano, mais 2 anos. Então, existe o tempo de maturidade de acordo com o crescimento da empresa. E aqui do lado direito, você começa a perceber as oscilações reais do negócio. E são para esses números que nós temos que olhar. E às vezes a gente não olha para esses números e a gente se prende ao excesso de otimismo. Então aí tem 2 armadilhas que eu já falei, das 5 que eu vou falar. A primeira é o excesso de otimismo. A segunda, não olhar para os números. A terceira, demorar muito tempo para encontrar as pessoas certas. Olha o que eu vou falar. Escute bem o que eu vou falar. Se você hoje pensa numa pessoa, numa atividade, e ela não é melhor do que você fazendo aquela atividade, troca aquela pessoa de lugar. Preste atenção. Você contratou alguém para organizar a tua parte financeira. Se ela não é melhor do que você fazendo aquilo, troque ela de lugar. Você precisa de pessoas melhores do que você fazendo aquilo que você não pode fazer, porque você precisa do seu tempo sendo investido em coisas que você faz muito bem e gera lucratividade para a empresa. E aí vem a questão do empresário, que é o desgaste emocional com os colaboradores. O empresário, às vezes, contrata mal porque ele acha que ele é o melhor para fazer o processo seletivo para a empresa dele. Mas, cara, tem empresas que são específicas, que só fazem isso. Aí você fala assim, poxa, mas aí eu tenho que pagar isso para essa empresa contratar, deixa que é o mesmo contrato.
aí você demora 6 meses para contratar, você demora 1 ano para contratar e você não acha a pessoa certa. Então, quando você demora muito tempo para encontrar as pessoas certas, você está tendo prejuízo. Você não está tendo uma empresa autogerenciável. Então, contrate certo. Talvez terceirizando para uma empresa específica, talvez criando um processo de recrutamento e depois desenvolva essas pessoas para elas se tornarem as pessoas certas para aquelas funções, ok? Não tente dar um jeito. Ah, essa pessoa é de confiança, ela é legal, eu vou tentar colocar ali. Gente, confiança é integridade e competência. Confiança significa eu confio por ela ser íntegra, ser honesta, não me roubar, por ela chegar lá no horário certo, e competência que essa pessoa tem para desenvolver aquele papel, aquela função. Então, confiança tem a ver com integridade e com competência. Isso tem a ver com encontrar as pessoas certas no tempo mais rápido possível. Então, mais uma armadilha que a gente, às vezes, cai como empreendedor. Achar que existe estabilidade. Então, às vezes, a gente trabalha numa busca de um sonho. O que você quer na sua empresa? Eu quero estabilidade. Então, você não quer crescer. Porque a empresa que cresce não tem estabilidade. O mundo empresarial não tem estabilidade. Se você ainda não caiu em si, que quanto mais você crescer, mais você vai ter problemas, talvez você não entenda que o grande desafio é esse. É você escolher quais os problemas você quer levar para casa ou você quer levar para sua empresa. Então, achar que existe estabilidade é uma busca por um mundo encantado. Quanto mais você cresce, mais questões você tem para resolver. Como é que você cessa o sofrimento? Quando você escolhe os problemas que você quer levar para a sua vida. Exemplo, você tem 2 lojas, você tem um número X de problemas. Se você abrir 4 lojas, você talvez dobre os seus problemas. Você quer escolher esses problemas ou você quer continuar um pouco menor? E aí a pergunta que você deve se fazer é: para quê? Para que eu quero crescer? Para que eu quero? Para quê? A estabilidade na vida do empreendedor, ela não existe. É mais fácil da gente aceitar isso e é mais fácil da gente aceitar a nossa natureza. Porque o empreendedor tem a coisa de querer variar, tem a coisa de querer inovar, tem a coisa de querer um desafio novo. E isso é a nossa própria natureza. E a gente, às vezes, conflita com essa busca da estabilidade pela nossa família, ou pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, isso pode ser uma outra armadilha que você pode estar caindo. E a última armadilha aí é achar que fazer sozinho você vai gastar menos. Às vezes, você fazer sozinho, você gasta muito mais, em todos os níveis, em todos os sentidos. E eu vou falar para você que eu estou falando só das armadilhas, eu ainda vou te dar muita técnica, ainda vou te dar muita dica de como você vai aumentar seu processo de vendas, de como você vai melhorar sua liderança com as pessoas, mas é muito importante você não cair nessas armadilhas. E achar que vai fazer sozinho é uma grande dúvida dos empreendedores, porque o empreendedor às vezes fala uma vez com o colaborador, depois fala a segunda, depois fala a terceira, ele vai lá e faz, e ele acha que ele está gastando menos, e não está. Primeiro, ele está gastando o seu próprio tempo. Segundo, ele está gastando a energia. Terceiro, ele está gastando dinheiro, porque se ele é lucrativo em outra atividade, ele tem que focar na outra atividade, não naquilo. E terceiro ponto, sempre que você tem alguém externo, né, um coach, um profissional, que possa te direcionar e fazer com que você enxergue os pontos cegos, você pega atalhos. E às vezes esses atalhos só vêm com a nossa experiência de dor. Então, quando você tem alguém externo, você ganha velocidade e você ganha economia, tá? Então, isso daí é uma outra armadilha que você não pode cair. Agora eu vou te dar os 4 passos simples para você tornar a sua empresa autogerenciável, criar um fluxo de vendas e ter mais tempo e mais qualidade de vida. Então, anote todos os passos que eu vou passar para você a partir de agora, tudo bem? Vamos ao primeiro passo. Como ter mais tempo, mais produtividade e parar de apagar os incêndios do dia a dia. Vamos lá. A primeira coisa que tem que acontecer é uma mudança de mindset. O que é mindset? É a forma de pensar. Não sei se faz sentido, mas nós empreendedores somos muito apegados ao nosso negócio, à nossa marca, ao nosso jeito de fazer.
E muitas vezes existe um jeito diferente de fazer o que você está fazendo. Então, às vezes, a gente está se comportando como uma vela, mas já existe uma lâmpada de LED para que aquilo aconteça. E aí vem a questão. Se você faz sempre do seu jeito, sempre da mesma forma, você vai ter sempre os mesmos resultados. Da mesma forma, na gestão do tempo, né? A gestão do tempo, ela funciona da seguinte forma. Se você acredita que o teu tempo, você vai investir naquilo porque você vai ter aquele resultado, você vai continuar fazendo. Mesmo sabendo que se você investisse o tempo de uma outra forma e se você colocasse sua energia de outra forma, você tivesse resultados melhores. Eu vou explicar o porquê que isso acontece. Existe uma grande diferença entre um CPF e um CNPJ. E eu não sei se faz sentido o que eu vou falar para você. Tem muitos empresários que têm um CNPJ, mas continuam com a cabeça de um CPF. Não sei se faz sentido o que eu vou falar. Mas para você sair de CPF para CNPJ, você tem que passar por alguns estágios. Geralmente, os empresários e empreendedores, eles estão sempre olhando para o estágio número 4, que é o estágio dos resultados. Então, preste atenção. As pessoas querem mudar os resultados e vão dando um jeito ali, vão dando um jeito aqui, contrata uma pessoa e contrata outra. E quando vai ver, tudo continua do jeito que está, da mesma forma que está. Os anos vão passando e aquilo se acumula. O que é a minha proposta para você? É você parar e refletir no mundo das causas. O que causa o resultado começa nas nossas emoções. Então, preste atenção nos estágios. Todo resultado seu, seja financeiro, seja um resultado de qualidade de vida, seja um resultado de ter mais tempo, seja um resultado de mais clientes, não importa. Tudo isso começa no teu fator emocional. Então, você muda suas emoções, através da mudança de emoção, você muda suas crenças, através da mudança de crença, você muda seus comportamentos, e através da mudança de comportamentos, você muda os seus resultados. Agora, olha que interessante. Quando a empresa passa por uma crise ou por uma situação muito difícil, qual é a emoção que vem? Raiva, tristeza, mágoa. E o que a pessoa acredita? Que aquilo tem que mudar. E às vezes, da noite para o dia, a pessoa consegue uma mudança significativa porque ela começa a acreditar que é possível um novo começo. Então, os comportamentos mudam e os resultados mudam. Só que a boa notícia é, se você perceber as suas emoções o tempo inteiro, cuidar das suas emoções, você vai mudar suas crenças, você vai mudar os seus comportamentos, você vai mudar os seus resultados. Isso é a mudança do CPF para um CNPJ. Vai ver se faz sentido o que eu vou te falar. Como é que você trabalha as suas emoções? Todas as emoções nossas são biológicas, absolutamente biológicas. Se você está com raiva, você faz uma atividade física, você corre, você faz algum tipo de atividade e a raiva vai embora. Se você está triste, você faz algum tipo de atividade física, a tristeza vai embora. O que eu quero passar é as mágoas, a raiva, tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, isso vai se acumulando. E aí você vai mudando suas crenças. Aquela empresa que era o teu sonho, aquele negócio que era promissor, você começa a falar, nossa, que saco, já não aguento mais, já estou todos os dias aqui, eu já não vejo mais o resultado. E como é que você passa a se comportar? Do mesmo jeito todos os dias, fazendo as mesmas coisas, criando os mesmos resultados. E por que você não muda? Porque os ganhos indiretos te deixam no mesmo lugar. Se você centraliza tudo em você e você sabe que você vai ter aquele tipo de performance, você no dia seguinte não quer deixar cair a performance. Mas você não entende, nem acredita que se outra pessoa fizer e repetir aquilo, talvez caia a performance por 1 ou 2 meses, mas depois a performance pode aumentar. E talvez você se pergunte, mas João, como que eu faço isso? Bom, a primeira coisa é a mudança de mindset, que nós já falamos. Mas para você mudar o mindset, você tem que focar naquilo que é importante e não naquilo que é urgente. Faz sentido que a maior parte das coisas que são urgentes um dia foram importantes? Então, olha para cá, para esse quadro. Hoje, geralmente, os empreendedores ficam aqui nas crises e nos incêndios. Por quê? Porque os incêndios e as crises
são coisas urgentes e são coisas importantes. Mas isso um dia não foi urgente, foi só importante. Então não era urgente, mas era importante. Aqui é quando você tinha a oportunidade de implementar uma estratégia nova e uma ação planejada. E aí você não implementou a estratégia, não colocou a ação planejada, você deixou aquilo virar urgente e você saiu do senso de importância. Então, o empreendedor muitas vezes se coloca no lugar de apagar incêndios, então ele fica no urgente, no importante. Às vezes também ele perde tempo porque ele faz atividades que não dão lucratividade para a empresa. Então ele está no não urgente, no não importante. E às vezes as interrupções de tudo que é urgente, que não é importante, isso também faz com que ele perca o foco. Então, a mudança de mindset tem a ver com focar no que é importante e não no que é urgente, senão vira uma bola de neve. Faz sentido isso? Agora, outra coisa, outra sacada importante. Existem alguns quesitos que o empreendedor deve primar. Por exemplo, o seu tempo, o dinheiro que ele vai ter investindo o seu tempo e a realização que ele vai ter colocando tempo e colocando dinheiro. Qual atividade que você é mais lucrativo para a sua empresa? Por exemplo, você é um engenheiro de produção e você é muito bom como engenheiro de produção, mas você é muito ruim em vendas. E você, às vezes, está passando mais tempo treinando a parte comercial do que sendo um engenheiro de produção. O que vai acontecer aqui? Quanto mais você se dedica a atividades que você não é lucrativo para a empresa, mais tempo você coloca, menos dinheiro você tem e menos realização você tem. Quanto mais tempo você coloca em atividades lucrativas para a sua empresa, mais tempo você gasta, mais dinheiro você vai colocar no seu bolso, porque você vai ter resultado, e mais realização você vai levar para a sua vida como um todo. Qual é a relação que eu quero colocar aqui para você? Você deve colocar energia onde você coloque mais tempo naquilo que você é mais lucrativo, que gera mais dinheiro e, como consequência, também vai gerar mais realização para você. Então, pense na sua vida hoje empresarial e pense onde você é mais lucrativo. É lá que você deve concentrar a sua energia. Segundo passo sobre a vida de um empreendedor para tornar uma empresa autogerenciável. Como aumentar as vendas e manter um fluxo contínuo de clientes. A primeira coisa que eu quero falar para você é sobre essa migração que nós estamos fazendo desse mundo analógico para o mundo digital. Como você pode ver, a maior parte dos negócios no Brasil, ainda nos dias de hoje, não migraram para a era digital. Então, preste atenção. Existe uma empresa, existe um negócio. De um lado, você precisa vender. De outro lado, você precisa entregar. Como você vai entregar? Não importa. O que importa é que se você não vender, você não vai estar vivo daqui a alguns dias. Então, você precisa vender e depois entregar. Primeiro você vende, depois você entrega. Como você vai entregar, não importa. Isso daí, você vai precisar criar uma logística e nós vamos falar sobre essa logística depois. Nesse primeiro momento, principalmente se você está montando sua empresa agora, primeiros 6 meses, primeiros 2 anos, de 6 meses a 2 anos, você tem que se dedicar às vendas. E aí vem uma questão interessante. Eu vou falar de venda num plano físico, que é essa venda pessoal, através de networking, através de relacionamento, e vou falar de vendas num plano online. Existem 3 formas de você aumentar o faturamento através das suas vendas. 3 formas. A primeira forma é você ter mais clientes, então você aumenta o seu faturamento tendo mais clientes. A segunda é você ter um ticket maior, ou seja, você aumentar o preço do seu produto. Isso nem sempre é possível. Eu vou te ensinar aqui como você vai fazer isso de uma forma simples, mas que vai gerar resultado financeiro. E a terceira forma é a recorrência, ou seja, você tem a mesma quantidade de clientes, mas esses clientes consomem mais produtos seus. Então, você aumenta a lucratividade vendendo para os mesmos clientes. E aí, eu vou te mostrar aqui algumas alternativas para você vender mais, tanto no plano físico quanto no plano online. E como você vai entregar, eu vou falar daqui a pouco, tá? A primeira coisa é você criar um fluxo de vendas PMG e GG. PMG e GG. Isso funciona tanto para prestação de serviços quanto para produtos, não importa. Vê se faz sentido o que eu vou falar.
Tem clientes que entram com dinheiro, com capital para poder comprar um produto G seu. Vamos supor, um produto P seu custa R$100, um produto M seu custa R$300, um produto G custa R$600 e um produto GG custa R$2.000. A probabilidade de você ter um cliente que compra o GG é muito pequena, mas tem clientes que vão querer o GG. Mas tem clientes que vão entrar só para comprar o P. E tem clientes que vão comprar o P, mas também tem dinheiro para comprar o M. E tem pessoas que vão entrar para comprar o P e também tem dinheiro para comprar o G. Por exemplo, imagine uma loja de biquínis, onde uma pessoa entra para comprar um biquíni. É um produto P. Mas você pode vender um acessório, você pode vender um colar, você pode vender um relógio, você pode vender uma carteira, você pode vender um chapéu. E quando você faz esse bônus, né, colocando todo esse pacote, quando você faz esse pacote, ao invés de você vender por um preço P, você está vendendo por um preço G. Da mesma forma, um trabalho de prestação de serviços. Vamos supor que você é uma agência de marketing ou de publicidade e você fala assim, olha, eu faço a parte de papelaria. Qual é o investimento? Para você fazer a parte de papelaria, eu cobro R$1.000. Então, você vendeu o produto P. Olha, mas se você quiser uma logo, ao invés de você pagar R$1.000, você vai me pagar aí R$1.500 e você vai levar uma logo e mais toda a papelaria. Pronto. Você colocou uma pequena diferença, incrementou o faturamento e conseguiu aumentar aí o teu resultado. G, olha, além da logo, além da papelaria, eu também tenho um site. E esse site, junto com isso tudo, vai custar R$2.000, R$2.500. Pronto. Você tem produtos para todo o tipo de cliente. E aí vem a grande questão. Às vezes um restaurante não tem a sacada de que se ele aumentar só a sobremesa, se ele aumentar 30% de pessoas pedindo uma sobremesa, ele tem uma receita muito maior no faturamento geral. O que eu quero passar é, quanto mais possibilidade você tiver de incrementar faturamento, mais lucro, mais possibilidade de ganho financeiro. Então, crie produtos P, M, G e GG para todo tipo de cliente, ok? E outra forma também que a gente tem aqui de desenvolver a parte comercial, né, que é uma grande mudança de CPF para CNPJ, é o que eu vou falar agora. O que eu vou falar agora tem a ver com vendas. Geralmente isso funciona muito bem empresa para empresa. Por exemplo, uma indústria que venda rolamento para esteira, né? Essa indústria vai se relacionar com outras indústrias. Então, quando você pega B2B, isso vai funcionar muito bem. Hoje em dia, não existe só o papel do vendedor, como antigamente existia, né? Antigamente, você tinha a figura do vendedor, quer comprar alguma coisa nessa empresa, pega o vendedor liga para a pessoa, negocia, e ele fazia todo o papel, desde conhecer o cliente, fechar, negociar, né? Ligar de novo para oferecer um outro produto. Só que isso foi mais do que pesquisado e hoje o que pode se constatar é que se você tiver 4 profissionais diferentes, ele passa a ser muito mais produtivo e você passa a ganhar quase o dobro de faturamento do que se você tiver um só. E eu estou falando aqui já para empresas de médio porte, ok? Se você não se enquadra, apenas aprenda, porque no dia que você for crescer, você tiver esse tipo de sistema. Você tem aqui, geralmente, a figura de um pré-vendedor, que é aquela pessoa que qualifica. Então, por exemplo, vamos imaginar que vou dar o mesmo exemplo, você venda rolamentos para esteiras de grandes indústrias. Vamos imaginar que você tem no Google um anúncio e o telefone dessa pessoa caia lá no teu comercial. O pré-vendedor é um estagiário, é um profissional mais júnior, mais barato, onde ele vai pegar o telefone, vai ligar para aquela pessoa e vai qualificar. Olha, você fez um cadastro aqui e você está querendo um rolamento. Qual é a sua função na empresa? Ah, tá. E os últimos rolamentos você comprou com quem? Tá. E qual a tua necessidade hoje? Ele vai identificar a necessidade, ele vai qualificar aquele cliente. E aí ele vai agendar uma negociação, uma reunião para um vendedor, que é um cara mais sênior, né? E esse vendedor vai atuar no fechamento. Então, o fechamento vai para um cara mais caro, mais sênior, e esse cara vai sentar, vai negociar, vai mandar proposta, e quando ele fechar, vem um terceiro profissional,
que é o gerente de conta, que vai assumir ali a função da logística de entrega daquele tipo de serviço. Depois vai entrar um quarto profissional, que é o cara responsável pelo encantamento do cliente. Então ele vai ligar e vai falar, e aí, recebeu o rolamento, foi tudo certo, você ainda está no prazo de garantia. Olha, além daquele rolamento, eu gostaria de te oferecer um outro produto, e aí, no encantamento do cliente, ele vende de novo. Então, o que eu estou falando aqui é você nunca parar de vender, é criar um fluxo de pré-venda, fechamento, gestão da conta do cliente, encantamento, e assim você cria um fluxo contínuo de vendas. Você pode observar esse mesmo raciocínio dentro desse fluxo comercial. Existem os contatos ativos que você conseguiu através de networking, relacionamento, existem os contatos passivos que chegaram através de alguma prospecção na internet, existe a pré-venda, o fechamento e a pós-venda com a manutenção. Então, isso é uma estratégia nova de vendas que está sendo muito implementada no mercado B2B, que você pode criar um fluxo automático de vendas dentro da sua empresa. Uma outra questão também interessante é a forma de abordar os clientes. E aí eu vou falar aqui para loja física e eu vou falar também para produtos online, ok? Eu tive a oportunidade de fazer treinamentos com grandes nomes da área de vendas, como o Blair Singer, como o próprio Jordan Belfort, que foi o Lobo de Wall Street, né? Aquele filme famoso do Leonardo DiCaprio, o Lobo de Wall Street. Eu tive a oportunidade de ir pessoalmente fazer um treinamento com o Jordan Belfort e ele criou uma metodologia de vendas muito interessante e eu vou passar um pouco aqui para você dessa metodologia com outros conceitos de marketing digital. Um cliente, por exemplo, ele olha para um anúncio na internet ou para um vídeo na internet e ele te dá 30 segundos de atenção. Às vezes esses 30 segundos são para uma imagem, às vezes esses 30 segundos são para o que está escrito, né? E em 3 minutos ele desperta o interesse. Isso pode ser um vídeo, isso pode ser através de uma apresentação, né? E ali você vai trabalhar com o cliente, o desejo dele de comprar e as ações que ele precisa fazer para poder negociar com você e comprar. E aí vem a teoria do Jordan Belfort, dentro desse método aí, que é a seguinte: o profissional de vendas, ou o vendedor, ou o próprio empresário, ele deve transmitir logo no primeiro impacto que ele é uma pessoa espirituosa, ou seja, esperta, uma pessoa entusiasta, né? Esperto não no sentido pejorativo, mas esperto no sentido de estar ali atento para o que vai acontecer, né? Espirituoso no sentido de estar presente, né? De estar ali atento para o que vai acontecer, entusiasta no sentido de ser apaixonado por aquilo que está falando, aquilo que está ali expressando, né, a paixão pelo produto, o acreditar no produto, na venda, e ser um especialista, ou seja, uma pessoa especializada naquilo ali que está falando, que está desenvolvendo na venda. E como é que você faz isso? Como é que você passa essa percepção? Como é que você passa essa credibilidade? Através de perguntas, você identifica a necessidade, através da tonalidade da tua voz. Quanto mais grave você falar, mais assertivo e mais credibilidade você vai passar, né? Então, isso também é importante. E a linguagem corporal, a forma que você sinaliza os seus gestos, a intensidade da forma que você traz a sua linguagem corporal, isso tudo vai gerar mais confiança no processo de desenvolvimento de negócios, né? Eu vou trazer aqui uma outra teoria também de fluxo de vendas, que é uma teoria originada em uma pesquisa de mais de 12 anos, de mais de 30 milhões de dólares, né? Sobre performance em vendas por meio do acompanhamento de 35 mil visitas em 23 países, né? Então, eles pegaram os vendedores que mais tiveram sucesso e criaram 4 pilares para uma venda de alto impacto em performance, né? Para um alto fechamento em vendas. E são 4 pilares simples. Primeiro é você entender a situação da pessoa. Depois que você entende a situação da pessoa, você traz um problema, né? Qual o problema que ela tem. Depois você implica com o problema que ela tem. Você implica, ressalta o problema que ela tem. E, por último, você traz uma necessidade de solução. Você mostra para a pessoa que você é o melhor custo-benefício para ela e que vai resolver o problema que ela tem. Então, de um jeito muito simples, a gente pode trazer aqui o exemplo. Vamos supor, uma pessoa quer comprar, por exemplo,
sei lá, uma roupa. A pessoa entra na loja e fala, olha, quanto que é essa calça? E aí o vendedor, às vezes, que não tem esse conhecimento, ele vai se comportar assim, essa calça tem um investimento de R$ 200. A pessoa vai falar, muito obrigado, tchau, vai embora. Talvez um vendedor que utilize essa técnica, ele pode trabalhar da seguinte forma, quanto que custa essa calça? E o vendedor, então, é para alguma ocasião especial? É para uma formatura? É para um batizado? Qual seria a ocasião que você vai usar essa calça? Ah, é para uma festa. É a festa do meu marido e o meu marido está completando 50 anos e eu quero usar essa calça nessa festa. E aí o vendedor vira para a senhora e fala o seguinte, olha, essa calça é muito bacana, ela é feita com esse material, esse, e qual o tipo de calça que você gosta de usar? E a pessoa fala, olha, eu tenho alergia, então eu não quero uma calça tão apertada assim, eu quero uma calça um pouco mais larga, e aí o vendedor começa a observar isso e falar, olha, a nossa calça tem um material tal, e de jeito nenhum você vai ter problema de alergia com isso. E aí começa a implicar com a dor da pessoa, implicar com o problema da pessoa, de forma que a pessoa aprecie o produto. Não é falar mal de outros produtos, mas de forma que a pessoa aprecie o produto. Então a pessoa começa a implicar e vai falar assim, olha, então diante disso que você falou de alergia, não se preocupe, porque nós temos a melhor solução possível, esse tecido é feito de não sei quantos por cento de algodão, não sei quantos por cento de elastano, ele é super confortável no corpo, a senhora pode experimentar agora. Experimente aí, por favor. Aí quando a pessoa coloca a roupa no corpo, você consegue perceber que essa calça realmente vai impactar esse aniversário. Imagine você chegando lá, suas amigas te elogiando, falando bem de você, falando que você está bem vestida. Como você se sente assim, imaginando isso? Pronto, você mostrou para a pessoa a necessidade de solução. Então você trouxe à tona toda a necessidade que a pessoa tinha e você demonstrou para a pessoa que só você tem aquele remédio para ela. As pessoas não querem uma vitamina, elas querem um remédio. Né? Se as pessoas perceberem que é uma vitamina que vai demorar muito, elas não compram. Então, esses aqui são os 4 pilares dentro da metodologia SPIN, que é mais uma forma de você criar um fluxo de vendas dentro da sua empresa, do seu negócio. Aqui é uma estratégia muito interessante, que é uma estratégia que pode servir para um produto físico ou para prestação de serviço. Isso pode funcionar para um advogado, para um contador, isso pode funcionar para uma loja de roupas, isso pode funcionar de todas as formas. De um lado você tem a visibilidade, de outro lado você tem a entrega. O que eu percebo? Que os empreendedores estão mais preocupados em entregar do que se tornarem visíveis. E a gente vai trabalhar aqui conceitos muito simples e talvez com uma publicidade muito baixa, com pouquíssimo investimento, que podem gerar resultados extraordinários, como, por exemplo, você dá um conteúdo gratuito. Você é dono de uma loja de camisas, por exemplo. Você dá um conteúdo gratuito. Você chega e faz um vídeo falando, olha, um homem deveria, para se vestir bem, combinar uma roupa listrada com uma calça lisa. E você fala isso. E aí você fala para uma palestra, você chama a pessoa para uma palestra. Olha, eu vou fazer uma palestra dentro da minha loja, né, falando um pouco mais sobre como se vestir. Ou eu vou fazer uma live no Facebook, tal horário, falando como um homem deve se vestir, algumas dicas. Né? Se você fosse um contador ou um advogado, não tem problema. Conteúdo gratuito. Você é contador, você fala sobre empresas, você fala sobre mercado na área financeira, como é que uma empresa deve se comportar, você fala sobre planejamento estratégico, financeiro, e você fala que você dá uma dica e você vai chamar para uma live a pessoa, né? E aí você faz uma live, a live vai durar ali uns 40 minutos, 1 hora, ali você dá outras dicas e depois você chama a pessoa para uma experiência ou demonstração. Você marca uma reunião com todas as pessoas que estão na live, você marca individualmente, né? Leva as pessoas para o seu escritório, ou se você for um vendedor de uma loja ou um líder de uma loja, um sócio, você leva as pessoas para irem para a sua loja para experimentarem alguma coisa. Pode ser uma tarde de champanhe, pode ser uma tarde de cerveja, as lojas agora estão usando muito isso. E ali você faz as suas vendas, né? Então, ali você é contador ou você é advogado, você faz suas vendas. Ali você, vendedor ou você, profissional de uma loja, faz suas vendas. Então, você está atraindo as pessoas naquilo que a gente chama hoje de funil de vendas. E, naturalmente, essas pessoas vão indicar outras pessoas,
você vai chamar essas pessoas para uma experiência ou para uma demonstração e depois vendas e assim por diante. O que a gente vê? A gente vê advogados querendo marcar reuniões e não mostrando uma experiência, né? Então, o que acontece é que perde-se muitas vendas, muitas oportunidades, enquanto que, na verdade, um empresário gostaria de ter uma experiência, de conversar com o advogado, de um advogado mostrar alguns caminhos, né, algumas possibilidades, e depois que o empresário tem aquela experiência, aí sim ele contrata aquele advogado. Da mesma forma, uma empresa na área de roupa, um restaurante, não importa. O que eu estou falando aqui é, primeiro crie visibilidade para depois você entregar. As pessoas estão geralmente querendo vender logo no final do processo. E vendas é um processo. Então, se você não está vendendo, é porque o teu processo ou não foi construído ou está mal feito, né? Mal desenvolvido. Então, esse foi o terceiro passo. Vamos ao quarto passo. Como integrar a sua equipe e gerenciar conflitos. Eu estou passando bastante conteúdo para você e eu tenho certeza que se você aplicar isso no seu dia a dia, você vai ter uma grande melhora, você vai ter um grande avanço nos seus negócios e um grande avanço também nos negócios é essa parte que eu vou falar agora, que é a gestão de pessoas. Como integrar sua equipe e como gerenciar conflitos. Eu vou falar aqui um pouco sobre processos e pessoas. Já aconteceu vamos imaginar assim, você fala com a pessoa uma coisa e ela faz outra. Você repete, ela faz outra. Você repete de novo e ela faz outra. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de você falar 10.000 vezes a mesma coisa e a pessoa fazer de um jeito completamente diferente? Eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Isso acontece porque a gente alimenta uma expectativa muito grande de que o outro tem bom senso. E, cara, o outro não tem bom senso. O bom senso é individual de cada um e todo mundo acha que tem. Faz sentido o que eu estou falando? Então, o que eu quero passar para você aqui é que para que as pessoas façam aquilo que precisa ser feito, você precisa criar um processo. Você precisa desenhar um processo. Como é que isso funciona de um jeito muito simples? Pega a atividade de cada um, diária, semanal, mensal, e escreve o que cada um deve fazer. Inclusive, se você for abrir alguma vaga de algum cargo que você precisa contratar alguém, antes de você contratar, escreve todas as atividades dessa pessoa. Escreve a rotina dessa pessoa. Aí sim você vai contratar. Porque aí você vai virar para a pessoa e vai falar, tá vendo esse checklist aqui de todas as atividades? Pois é, durante o seu dia você tem que ticar todos esses itens aqui. E aí é mais fácil de você reconhecer a competência necessária para poder a pessoa cumprir aquilo que você precisa. Da mesma forma, se você tem uma equipe hoje, sua equipe não está funcionando, desenhe os processos. Eu vou falar uma coisa muito simples e as grandes empresas aplicam isso muito bem. Todo erro que existe numa empresa, todo erro, não importa qual seja, ou é porque não existe um processo, ou é porque o processo não foi cumprido. Quando você cria uma meta, você tem que ter um processo desenhado. Por quê? Se você não bateu a meta, você vai ao processo e entende o porquê que não foi batida a meta. Exemplo, processo. Olha, a tua atividade é ligar para 100 pessoas, visitar 15 e fechar 2 contratos. Você fechou 2 contratos? Não. Vamos ao processo. Quantas pessoas você visitou? 60. Então, você não cumpriu o processo, logo, você não cumpriu a meta. Então, vai aí a dica. Colocar todas as atividades num papel e colocar isso à disposição das pessoas e mostrar isso para elas continuamente para que elas cumpram esses processos e essas ações. Outra coisa importante na gestão de pessoas e na liderança é o princípio da comunicação não violenta. Ao invés de você reagir, você agir. Agir, ao invés de reagir. E como é que a gente faz para agir? A primeira coisa é separar os fatos das pessoas. Às vezes a gente acha que as pessoas estão fazendo alguma coisa e é em função da gente. Às vezes a gente cria um vitimismo. Isso acontece porque foi comigo, é muito difícil, é complicado, né? Então, como é que você faz? Separa as pessoas dos fatos e trate os fatos como fatos, ok? Demonstre as suas necessidades para aquelas pessoas. Quando você demonstra para elas o que você realmente precisa, fica mais fácil delas entenderem o que deve ser feito.
Outro ponto, preste atenção no tom de voz, preste atenção nos seus gestos e preste atenção no perfil do receptor. Você tem que combinar com as pessoas a melhor forma de se comunicar com elas. Tem pessoas que só querem receber um e-mail. Tem pessoas que preferem falar pessoalmente. Tem pessoas que preferem um telefone. Então, combine as regras com as pessoas. Aí sim, faça um pedido específico daquilo que você quer e para checar a compreensão, pede para a pessoa repetir. Quando você pede para a pessoa repetir, você evita o retrabalho e você aumenta a produtividade. Então, essas são as sacadas aí e as dicas, né, para você implementar esse terceiro passo, que é a gestão de pessoas. E o quarto passo e último passo aí da nossa aula, o passo a passo da maneira mais simples e mais segura para você criar um modelo de negócio e deixá-lo pronto para a sua expansão. Qual é o passo a passo da forma mais simples? É a metodologia do coaching. O que é coaching? Coaching é um processo onde, ao invés de você ficar dando um monte de curvas, você vai andar numa linha reta, direcionado, e vai chegar no seu objetivo da forma mais rápida e mais segura possível. Por que isso acontece? Porque muitas vezes, quando a gente tem um negócio, né, de um lado, a gente tem o esforço, a gente coloca muito esforço, coloca muita energia. E de outro lado, principalmente quando o negócio está começando, a gente tem pouco resultado. O coach profissional vai fazer com que você encontre esse ponto de maturidade. Você tenha menos esforço, mais estratégia e mais resultados. E por que isso acontece? Isso acontece porque o processo de coaching ele é explicado através de uma tríade. A gente trabalha não só a parte profissional, mas a gente trabalha também a parte pessoal e emocional das pessoas. Em um processo como o nosso, da Escola de Heróis, a gente faz com que a pessoa aumente o potencial, diminua as interferências para chegar no desempenho que ela tanto quer, tanto deseja. O que é aumentar o potencial? É definir um objetivo de forma clara, específica, né? É desenvolver todas as qualidades e valores que você tem, que a sua empresa tem, é desenvolver o seu equilíbrio emocional diante das situações e das circunstâncias que acontecem e eliminar, acabar de vez com as interferências. Por exemplo, o medo de arriscar, o medo de tomar uma decisão, o medo de fracassar, o medo de ser criticado pelas pessoas, o medo de dar errado, né? O medo do novo, do desconhecido, quando você for tomar uma decisão. Talvez a baixa autoconfiança, às vezes acontece um impacto muito grande e você, quando vai tomar uma decisão, aquele impacto, você ainda está sofrendo aquilo, né? Então, às vezes, a autoconfiança, ela cai um pouco. A falta de reconhecimento, às vezes você faz as coisas pelas pessoas, né? Muitas vezes você, como líder, você faz as coisas para poder desenvolver as outras pessoas não aproveitam aquela oportunidade, né? Não te valorizam como deveriam te valorizar. Isso é uma outra interferência que acaba com a gente como empresários. O perfeccionismo, a gente se cobra muito. Isso é uma coisa também que acaba com o nosso emocional. Nunca tá bom, sempre tem que ser melhor, 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 sempre tem que crescer, crescer, crescer. Não tem nada de errado nisso. Mas quando a gente encontra um equilíbrio, a gente vive mais em paz, a gente vive de forma mais saudável, né? Uma outra coisa é tentar impressionar as pessoas, né? Fazer, às vezes, as decisões da empresa, não para você mesmo, nem para sua família, mas para impressionar os outros. Às vezes tem pessoas que fazem só para impressionar a concorrência, né? São questões aí de interferências que atrapalham no nosso dia a dia. Sem contar com o passado, com as frustrações anteriores, né? A gente faz um trabalho de coaching que a gente volta, às vezes, até na infância da pessoa para resgatar algumas qualidades e algumas virtudes que andam perdidas. A gente trabalha também a questão do futuro, das preocupações, né? A gente antecipa um pouco as soluções que são necessárias. A gente tira projetos da gaveta da pessoa e faz com que a pessoa coloque no papel, principalmente o empreendedor. O empreendedor é cheio de projetos e às vezes deixa os sonhos irem passando porque está preocupado em pagar a conta da empresa, não sabe o que vai acontecer, não sabe se o dinheiro vai fechar, se não vai. E as crenças limitantes, achando que não é possível. Às vezes a gente fala, nossa, vai ser difícil, vai ser complicado, né? E quando a gente cria uma outra história, a gente consegue conquistar muito mais. Então, essas são as interferências que a gente elimina mesmo para poder aumentar o potencial
e ter um desempenho muito melhor. Então, no desempenho, a gente trabalha foco, habilidades, resultados, né? Tudo isso a gente faz dentro do processo de coaching. E dentro do processo de coaching, você vai fazer com que o seu processo individual, profissional dentro da sua empresa se torne algo repetível e escalável. Ou seja, o seu negócio ele tem que ser repetível, ele tem que ter um padrão para poder ele se repetir em vários lugares e ele tem que ser escalável. Isso se você quiser crescer. Se você quer crescer, você não pode ser o dono do negócio, você tem que estar no negócio. Entende o que eu falo? O dono do negócio geralmente é aquela pessoa que está ali olhando, né, engordando o boi o tempo inteiro, não é isso? Quando você é o sócio do negócio, quando você está no negócio, você distribui funções e a tua lucratividade é muito maior. Mas para isso você precisa ter um padrão, você precisa ter esse padrão que seja repetível e um padrão que seja escalável, que você possa multiplicar. E aí vem algumas perguntas aí para, nesse final aqui de aula, você se fazer. O que você quer daqui a algum tempo? Qual é o seu objetivo daqui a algum tempo? Por que você quer construir esse objetivo? Quem deve estar envolvido nesse objetivo? Quanto que você vai investir para que esse objetivo aconteça? Como que você vai fazer ele acontecer? Quando que você vai fazer ele acontecer? E onde você vai fazer esse objetivo acontecer? Então, diante de todo esse conhecimento que foi passado aqui para você, através dessa aula, eu quero falar que existem 3 tipos de pessoas. Existem pessoas que escutam isso tudo que eu estou falando e ficam na zona de conforto, ou seja, não fazem absolutamente nada, acham bonito tudo isso que eu falei e não fazem nada, ou então demoram muito para mudar e continuam na zona de conforto. Existem pessoas que escutam isso tudo que eu falei, se entusiasmam e vão logo tomando decisões, às vezes desequilibradas, às vezes dando passos maiores do que a perna. Essas pessoas entram logo na zona de perigo. E muitas vezes essas pessoas quebram a cara, porque às vezes são muito afobadas, são muito impulsivas, né? Então, isso é o segundo tipo de pessoa. E existe um terceiro tipo de pessoa, que são pessoas que estão na zona de realização. O que é a zona de realização? São pessoas que pegam um atalho seguro para o aprendizado e para os riscos calculados. Essas pessoas são as pessoas que empreendem, que realizam. E para essas pessoas, eu quero oferecer a Escola de Heróis. Se você tiver o perfil para fazer a Escola de Heróis, você será muito bem-vindo. O perfil de pessoas que fazem a Escola de Heróis são pessoas campeãs, são pessoas que realizam, pessoas que querem se desenvolver tanto no nível profissional quanto no nível pessoal. Pessoas que querem ter mais tempo para a família, mais qualidade de vida e pessoas que querem multiplicar os números dos seus próprios negócios. E por isso eu ofereço a Escola de Heróis, que é a nossa formação em coaching, porque além disso tudo que eu falei, na Escola de Heróis, além de você trabalhar o seu fluxo de vendas, além de você trabalhar suas questões emocionais, além de você definir o seu objetivo, você também vai poder atuar como coach profissional, porque a Escola de Heróis é uma formação em coaching. E você deve ter um coach para poder te treinar, né? Eu, na Escola de Heróis, sou o treinador, né? Sou o facilitador. E como deve ser o perfil desse coach, né? Qual é o meu perfil? Eu sou uma pessoa que eu tenho resultado, eu sou uma pessoa que eu tenho um negócio real e eu entendo do business. Porque muitas pessoas falam de business, falam de planejamento, mas não vivem aquele desafio no dia a dia. Então, tem uma empresa real que tem todos esses desafios do empreendedor. Eu tenho experiência aí, 10 anos fazendo treinamentos comportamentais em grandes empresas e milhares e milhares e milhares de alunos, empresários sendo impactados por essa técnica minha, que é a técnica da Escola de Heróis. Eu tenho técnica e eu estudei com os maiores do mundo, como eu falei, fui a quase 30 países, estudei na Índia, estudei nos Estados Unidos, estudei com os melhores caras da área empresarial e da área de desenvolvimento pessoal e eu dou todo o suporte para os heróis e heroínas que se formam na Escola de Heróis. Eu dou supervisões contínuas, a gente dá bastante suporte. O que você aprende na Escola de Heróis?
são exercícios de planejamento passo a passo de como alcançar seu objetivo, são dinâmicas muito poderosas que vão trabalhar o teu emocional para desenvolver novas habilidades e competências. Você vai aprender aí no módulo 1, eu vou falar apenas do módulo 1, tá? Existem vários módulos, existe até pós-graduação hoje em gestão de RH e coaching, mas eu estou falando apenas do módulo 1. Existem 35 técnicas e 17 ferramentas de liderança e gestão de pessoas para superar todos os desafios aí que você tem no teu negócio, no teu dia a dia. A gente vai te dar uma supervisão contínua e você também vai poder atender como coach depois do nosso curso. O nosso método, como foi falado, é um método que envolve coaching, psicologia positiva, marketing, programação neurolinguística, constelação familiar e empresarial. Eu e a minha esposa investimos mais de R$300 mil nessa nossa formação para poder desenvolver esse método. Estivemos em quase 30 países trazendo todo esse método, criando esse método, e é isso que a gente vai te entregar condensado, de forma bem didática, de forma bem simples. Você vai poder participar da Escola de Heróis realmente se você estiver comprometido com o seu futuro. E pessoas que estão comprometidas com o próprio futuro realmente são pessoas que querem ir para um próximo nível, né? Eu atendo muito empresário, eu atendo muito presidente de empresa, atendo atletas de alta performance. Meu processo de coaching hoje é em torno de 15 a 30 mil reais por 12 sessões comigo, e eu faço esse processo individual, só que com a Escola de Heróis eu posso criar uma forma de um melhor custo-benefício para você. Então, através da Escola de Heróis, eu consegui reduzir bastante, significativamente esse preço, e eu consegui atender o maior número de pessoas possíveis. Mas eu quero falar que não é para toda pessoa. A Escola de Heróis não é para todo mundo. E eu vou falar que existe uma história que tem muito a ver com o perfil das pessoas que fazem a Escola de Heróis. Então, aqui existe a foto de um passarinho dentro da gaiola, e eu quero contar essa história aqui para finalizar essa aula, que é a seguinte: existem pessoas que ficam dentro de uma gaiola como se fosse um passarinho, né? E uma vez tinha um passarinho dentro de uma gaiola, e ele ficava numa casa e ficava do lado de uma janela. E todo dia o passarinho olhava para a janela e falava: poxa, eu poderia dar voos altíssimos. Ia ser incrível se eu pudesse sair dessa gaiola e voar além dessa janela, num novo horizonte. E um dia o dono dele esqueceu a porta da gaiola aberta, e a janela estava aberta também. E aí o dono esqueceu a porta da gaiola aberta e foi embora. E o passarinho o dia inteiro olhava para a porta da gaiola, olhava para a janela e falava assim: nossa, eu estou com medo tão grande de ir. Eu não sei se eu vou voar, não sei o que vai fazer. Vai que o meu dono chega, vai que... E ele começou a colocar um monte de empecilhos para poder não voar. No fim do dia, o seu dono chegou e simplesmente fechou a porta da gaiola e falou assim: olha, você é muito bobo, você poderia ter voado, saído dessa gaiola, voado por essa janela, você ficou aí o dia inteiro. É muito bobo. Ele fechou a porta da gaiola e o passarinho continuou preso na gaiola. E por que eu estou te contando essa história? Porque a Escola de Heróis é um curso para profissionais que querem se desenvolver, para empreendedores que vão para um próximo nível, que querem ir para um próximo nível. E se você quiser continuar dentro da gaiola, você não vai ser aluno da Escola de Heróis. Mas se você quiser sair da gaiola e voar um novo horizonte, com faturamento muito melhor, com uma empresa autogerenciável, com mais tempo para você e mais qualidade de vida para sua família, para você, você vai clicar no botão que tem aí e você vai aplicar para que a gente possa te selecionar para a Escola de Heróis. Existe um formulário, então você vai clicar no botão, existe um formulário. Nesse formulário, todas as explicações estão lá, todas as informações estão lá, e a gente vai te ligar e vai fazer uma entrevista com você, te passando informações sobre valores da Escola de Heróis, te passando os dias, te falando a forma que vai acontecer, te falando sobre a imersão. Então, clique aí no botão, preencha a aplicação, que se você tiver o perfil da Escola de Heróis, vai ser incrível você fazer esse curso com a gente e ir para um próximo nível na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, eu quero agradecer a sua atenção por ter assistido até agora, até o final.
Quero dizer que é um prazer muito grande falar sobre empreendedorismo. Eu amo empreender, eu amo ajudar empreendedores e a minha missão é fazer com que as pessoas se reconectem às suas missões, aos seus objetivos e ao seu propósito de vida. Nos vemos na Escola de Heróis. Clique aí no botão, preencha aí o formulário e a gente se vê. Um abraço. Valeu!